perigo do desânimo nas coisas do eterno. Traga agora uma resposta que une a profundidade do Taná, Velho Testamento, a sabedoria dos sábios e a graça revelada do Brit Hadashah, o Novo Testamento. Tudo em torno desse tema. Seja bem-vindo ao nosso canal. Shalom Vrachá, e que a paz do Eterno, que excede todo o entendimento, penetre profundamente na sua alma, te fazendo entender e reacender as brasas que estão sendo apagadas no teu interior. Vem comigo. O desânimo espiritual não é fraqueza, é uma guerra silenciosa. Muitos pensam que o desânimo é só cansaço, mas tanto no Tanar, Velho Testamento, quanto na Brit Hadashah, Novo Testamento, ele é tratado como uma armadilha espiritual. Não porque Deus rejeita o cansado, mas porque o inimigo da alma usa o cansaço para nos afastar da fonte da vida. Veja o que o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, disse com ternura e firmeza em Mateus 11, do versículo 28 ao 29. Ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Levai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Note, ele não condena os cansados, ele os convida. Mas há um julgamento a ser levado em consideração. E qual é? O de permanecer perto dele, mesmo quando tudo parece vazio, sem sentido. Por que isso? Porque o desânimo com as coisas do eterno é tão perigoso. E para entendermos isso, primeiro você precisa entender que o desânimo mata a fé viva. E a fé sem obras, nós sabemos, está morta. O apóstolo Tiago escreve justamente isso na sua carta, no capítulo 2, versículo 17, que diz: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Meus irmãos, o desânimo nos faz parar de agir, pararmos de orar, de servir, de perdoar, de doar, de buscar, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos na igreja. E quando a ação cessa, a fé se atrofia. Ela não desaparece de imediato, mas vira memória. Ou seja, passamos a viver do eu pregava, eu cantava, eu estava, eu evangelizava, vira algo só do passado. Não acende a chama. Nos Salmos, o rei Davi clama, dizendo: Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito generoso. Salmos 51, versículo 12. O salmista sabia: sem a alegria da salvação, a alma desfalece, perde o seu vigor. 2. O desânimo endurece o coração. E o coração endurecido não ouve mais a voz do Espírito. O Eterno nos alerta desde o Êxodo, em especial nos Salmos 95, versículo 8, que diz: Não endureçais o vosso coração como em Meribá. E o Novo Testamento, o autor aos Hebreus, reforça ainda mais essa ideia quando diz: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Irmãos, o desânimo, quando se instala, nos torna surdos para a suave convicção da manifestação do seu Espírito Santo. E nós começamos a justificar algumas ideias distorcidas dizendo: não adianta orar. Já tentei tantas vezes, já busquei tantas vezes, já fiz tantas vezes, Deus não me responde mais. Isso é uma mentira, porque a verdade é que o Eterno está batendo a porta do seu coração. E o coração surdo é o maior de todos os exílios. Isso me leva para o número 3, aonde eu sou ensinado que o desânimo nos cega para o tempo de graça.
O apóstolo Paulo escreve com urgência aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 16, dizendo: olhai, pois, com diligência como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, o desânimo nos faz perder o tempo de graça. Aqueles momentos em que Deus está se movendo, nos chamando, curando, nos dando condições de estarmos na igreja, operando, trabalhando, trazendo à realidade coisas espirituais. Mas nós estamos tão apáticos que nem percebemos esse mover. Nos escritos rabínicos há um ensino muito poderoso. Lá no Talmud, em Barahot 31a, nós podemos entender o seguinte, que quem se entristece com as palavras da Bíblia, com a reunião dos santos para estudar a palavra de Deus, afasta-se da vida. Por quê? Porque a Bíblia, a Torá, é a árvore da vida, como está em Provérbios 3,18. E quem rejeita a sua doçura, seu sabor, mesmo que por cansaço, entra em uma seca espiritual. Mas eu louvo a Deus que a graça é maior do que o desânimo. Veja a beleza do equilíbrio entre o Tanar velho e o Brit Hadashah e o Novo Testamento. No Tanar, o Eterno diz, ou seja, no Velho Testamento, Ezequiel 36, versículos 26 e 27, eu porei dentro de vós o meu espírito, e porei o meu espírito dentro de vós. No Novo Testamento, o Senhor Yeshua cumpre essa promessa quando diz em João 7, versículo 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse rio de água viva, todos nós sabemos, é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo, que renova o cansado, fortalece o fraco e faz florescer o deserto da alma abatida. Então, o que fazer quando o desânimo bater a porta? 1. Confesse-o, não o esconda. Diga como salmista, estou abatido e profundamente aflito, mas a tua salvação, ó Deus, me levantará. Salmos 69, versículo 30. Ou como o pai aflito do Brit Hadashah do Novo Testamento em Marcos, capítulo 9, versículo 24, quando ele diz, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. 2. Volte ao primeiro amor, como está escrito à congregação de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Volte, querido, querida, volte à oração simples, volte ao louvor sincero, volte ao gesto de amor sem buscar recompensa. 3. Ande com aqueles que têm uma fé viva. Interessante que o Reb Nachman ensinava o seguinte, é impossível ser feliz ou verdadeiramente feliz sozinho. E no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo diz, uns aos outros incentivai e uns aos outros edificai. Meu amado, minha amada, o desânimo não é o fim da sua história. É, na verdade, muitas das vezes, o começo de um novo encontro, de um novo ciclo espiritual. Porque só quem já esteve no vale escuro entende a beleza e a importância da luz. Deus não te rejeita por estar cansado. Deus te chama do meio do cansaço. E Yeshua não te espera perfeito, ele te espera honesto, fiel. O Espírito Santo está nesse momento pronto. Ele está pronto para soprar sobre as brasas da tua fé que ainda reside no teu coração e fazer renascer o fogo do amor por Deus e por aquilo relacionado a Ele. Isaías 40, versículo 31 diz,
Os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças. E o Salmo 124:8 diz: porque o nosso socorro vem do nome do Eterno, que fez os céus e a terra. Levante a sua cabeça. Respire fundo. Tente novamente, mesmo que seja um passo pequeno, mas dê esse pequeno passo. Sabe por quê? Porque o Eterno não te abandonou. Ele está contigo. Shalom em Yeshua, e que a sua alma encontre repouso completamente nele.